Nicola, o São Paulo já está pensando em contratações para o ano que vem? Você tem informações? Lucas, eu posso contar que para a lateral esquerda já há uma procura, até porque o São Paulo sabe que essa posição vai ser extremamente carente. O Wellington, lateral esquerdo, já tem um pré-contrato assinado com o Southampton e se muda para a Inglaterra a partir de 1º de janeiro. O primeiro nome pensado para essa posição foi do Renan Lodge. O São Paulo até se animou com a chance de contratar o Renan Lodge, mas ele acabou sendo reinscrito no Campeonato Saudita depois que constatou-se que o Neymar só vai ter condição de jogo no ano que vem. Então ninguém sabe ao certo como é que vai ficar essa situação do Renan Lodge. Já o Wendel, lateral esquerdo, 31 anos de idade, foi convocado recentemente para a seleção brasileira. Esse atleta parou de ser utilizado no Porto. E o Grêmio e o São Paulo são os interessados nesse jogador. Repito, 31 anos de idade, contrato até junho de 2025. A ideia, tanto do Grêmio quanto do São Paulo, é de que o Wendel rescinda o contrato por lá para que ele possa ter condição de chegar ao Brasil sem custos a partir de 1º de janeiro. Fabrício Valentini. Primeiro reforço do São Paulo para a temporada que vem, Léo Pelé será devolvido pelo Vasco KKK. O torcedor vascaíno adoraria que isso virasse realidade. E olha que ele custou caro, tá? Na casa dos 16 milhões de reais. Severino Costa Nicola, é verdade que o São Paulo já tem salário acertado com o Oscar para 25? Não, não é verdade, Severino. O Oscar é um alvo do São Paulo, assim como é alvo do Cruzeiro, do Internacional, do Flamengo, entre outros. O Oscar talvez seja hoje o jogador mais... talvez o Gabigol esteja na frente, mas Gabigol e Oscar hoje são os jogadores em fim de contrato mais valiosos, os mais interessantes. Aqueles que mais têm potencial para mudar o patamar do seu clube do coração. O Cavani também estava nessa lista, mas renovou o contrato com o Boca por mais 2 anos, tá? Então você pega dos jogadores que vão ficar livres em dezembro, esses 2 são os mais interessantes. O Oscar vai ter muita oferta e deve tomar sua decisão sobre o seu futuro um pouquinho mais para frente. E eu imagino que pela relação que ele tem no Xangai Port, onde ele está há 8 anos e ganha 11 milhões e meio de reais por mês, ele até por respeito ao clube chinês, ele deu uma segurada nessa questão, tá? É engraçado que esse lance aí do jogo do São Paulo e Fluminense era para veículos de comunicação estarem fazendo pressão para a lei ser aplicada, mas vejo a galera colocar panos frios em tudo. Seria, no caso, panos quentes, né, Pigfoot? Cara, eu acho que, para mim, foi muito claro que houve um erro de direito, tá? Para mim, o árbitro não marca falta, o Thiago Silva põe a mão na bola, o árbitro não percebe isso e o gol nasce de uma jogada de mão na bola. É aí que se configura o erro de direito. E aí nem sou eu que estou dizendo. O Salvio Spínola, que é o meu especialista em arbitragem, foi quem trouxe essa definição. E aí, diante disso, eu acho que seria o caso de se decidir a favor de uma anulação da partida, mas eu duvido que isso aconteça. O Joedson Borges, Nicola, por que o São Paulo tem tanta dificuldade para contratar um meia de ligação? São 2 os problemas. Meia de ligação está em falta no mercado, são poucos no futebol brasileiro, e você pode perceber que esses poucos são bem caros. São Paulo passa por enorme crise financeira. Vou sempre bater nesse número. O São Paulo fechou os 6 primeiros meses do ano com um prejuízo de 185 milhões de reais, ou seja, ele gastou 185 milhões a mais do que ele arrecadou em 6 meses do ano, tá? Paulo Azeredo. Boa noite, Nicola. Aqui ouvi boatos de que o Zubeldia não fica para 25, é verídico? Paulo, depende muito do que acontecer daqui até o fim da temporada. Se o São Paulo terminar jogando bem, em alta, próximo dos líderes, com classificação para Libertadores de forma direta, a tendência é que ele fique. Se o São Paulo for se arrastando, se classificar com dificuldade, tiver disputar pré-Libertadores ou até mesmo não se classificar para Libertadores, ele está fora. Com a ajuda do Fundo de Investimentos do São Paulo, a torcida não poderia ajudar a pagar dívida com uma vaquinha? Alan, você como torcedor comum do São Paulo pode entrar nesse fundo, no FDIC que o São Paulo teve a aprovação do Conselho Deliberativo na semana passada. E seria uma forma de você ajudar na captação de até 240 milhões de reais, que tem nesse primeiro momento a intenção de transformar o perfil da dívida do São Paulo. O São Paulo tem muitas dívidas a curto prazo, que causam juros da dívida de 70 milhões de reais por ano. Se o São Paulo consegue pagar essas dívidas emergenciais e alongar o restante da dívida, ele deixa de ter um custo tão alto com os juros, tornando a coisa um pouquinho mais, tornando o fluxo de caixa um pouquinho mais compreensível e mais administrável.